Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro em português e com boa disposição desta equipa de 3 amigos apaixonados por jogos de tabuleiro, que vos fala neste podcast com muito carinho sobre este hobby. O meu nome é Marco Silva e tenho o enorme prazer de estar a gravar mais um episódio com os meus bons amigos Miguel Lourenço. Olá Miguel. Olá Marco, olá pessoal. Viva, viva. E Bruno Maciel. Olá Bruno. Olá Marco, olá pessoal. Viva, viva. Ora, hoje temos um tópico que certamente já todos nós, se calhar, nos confrontamos com esta situação em que temos um grupo um bocadinho maior cá em casa para jogar, se calhar não durante a pandemia, mas de certeza que no passado já vos aconteceu, e olham para aquela estante de jogos e começam a passar de estante em estante e começam a pensar, ok, o que é que nós vamos jogar com tanta gente? Que jogo é que nós temos, então, para trazer nestas situações? Será que só temos party games e não existe mais nada para 6 jogadores? Ou que género de jogo é que nós trazemos para a mesa? O que é que a nossa equipa gosta de jogar nessas situações e como é que lida com essas situações? Vamos conhecer então melhor os recantos mais escondidos da coleção de cada um de nós, tentar ver então o que é que sai daqui desta conversa. Acho que vai ser bastante interessante. Malta, se calhar vamos começar exatamente por este ponto. Eu até posso abrir aqui a conversa e depois passo aqui a palavra ao Bruno. Partilho já que na preparação para este episódio diverti-me imenso a fazer exatamente este exercício de olhar para a minha coleção e vamos imaginar que estávamos fora deste mundo pandémico e tínhamos aqui efetivamente 6 pessoas ou mais para jogar e cheguei à conclusão que até tem bastantes jogos para contemplar 6 jogadores, apesar, surpreendentemente, de alguns deles ainda não ter jogado a 6 jogadores e alguns deles até depois me lembrei que já joguei a 6 e que a experiência se calhar não foi assim tão boa. Demorou tempos infinitos o jogo. Isso pôs-me a pensar em algumas coisas que acho que vai ser muito do que nós se calhar também vamos falar, mas será que só temos party games para jogar ou temos outras coisas? E a verdade é que na minha coleção, efetivamente, tem muita outra coisa que não sejam só party games. E atenção, party games não é só Party & Co e coisas assim. Estamos a falar de party games modernos e mesmo assim, e que eles existem e são divertidos, adaptam-se muito bem a estas situações, mas tem outros jogos que com expansões ou de outras formas conseguiram chegar a isso. Para mim, para alguns deles, é um recurso, e a gente se calhar daqui a um bocado começa a falar de alguns jogos em particulares, mas só para abrirmos o tópico, alguns deles para mim é um recurso. É, ok, efetivamente temos 6 jogadores e a malta até quer experimentar isto a 6. Mas claramente não é a melhor experiência que se consegue ter. Bruno, qual é a tua opinião? Como é que tu fazes disso? Eu partilho exatamente da opinião que tu agora acabaste de dar, que há jogos... Atenção, eu também não tinha ideia e também fiz esse exercício que tu fizeste de ver quantos jogos é que eu tenho que contemplem 6 jogadores. Não fazia ideia que tinha tantos jogos que dessem para 6, mas a verdade é que dar para 6 e funcionar bem a 6 são coisas muito distintas mesmo. E há jogos que realmente, não sendo party games, são jogos que até funcionam bem a 6. Obviamente que vai demorar mais tempo, isso é impossível que não aconteça, mas há jogos que estão preparados para mesmo que esse aumento de tempo que aconteça não seja significativo, pelo menos o suficiente para a experiência não se degradar. E eu não estou a falar de jogos simples, estou mesmo já a falar assim, de alguns jogos bem mais complicados. Eu vou dar o exemplo do Game of Thrones, que para mim, a 6 é um espetáculo. No entanto, demora mais tempo do que jogares a 3, mas não acho que seja muito diferente de jogar a 3 ou jogar a 6. Vai demorar mais tempo, mas acho que a experiência acaba também por ser mais interessante. Até porque as próprias mecânicas estão preparadas para albergar 6 jogadores sem que o incremento de tempo seja detrimental para o sucesso do jogo no grupo. Mas a verdade é que a maior parte destes jogos, que quando eu tenho aqui um grupo de 6 ou mais pessoas, nós vamos resvalar um pouco para aqueles jogos que, se não forem party games, estão perto disso. Eu acho que, por exemplo, jogos que estão naquela onda do roll and write ou flip and write, aqueles jogos muito paper and pencil, que eu não estou a falar, por exemplo, de um Welcome To, que diz que dá para 100 jogadores porque são 100 folhas que vêm com o jogo. Estou a falar, por exemplo, de um Trails of Tucana, que é muito na mesma ótica, um Cartographers, que dá para 8. Dá para 8 não, dá para 100 também, porque tem 100 folhas. Mas esse tipo de jogos quase vamos jogando ao mesmo tempo. Saem cartas, toda a gente escreve ao mesmo tempo, portanto, estar a jogar 3, 4, 5, 8 pessoas, 6 neste caso, não vai fazer com que o jogo demore muito mais tempo. E depois há jogos que dá para 6, já joguei a 6, não foi a pior das experiências,
mas eu diria que jogar a 3 ou jogar a 4 é se calhar o número ideal para jogar esses jogos. Estou aqui a falar, por exemplo, do Euphoria ou Euphoria, que é um jogo que dá para 6. O Viticulture, também da mesma empresa. Não sei se é uma obrigação para eles ter jogos que dê para 6. Eu acho que também o site, não sei se dá para 6, mas é capaz. O site dá. Também... não é? Portanto, se calhar é a mesma coisa. Sim, aqui para a expansão. Okay. Pronto, pensei que era mesmo já um critério da empresa fazer jogos assim com esta característica, mas o Viticulture já joguei a 6, demora mais tempo, não é dos piores jogos para jogar a 6, mas não é provavelmente algo que eu queira fazer quando quero jogar Viticulture, jogar com 6, prefiro jogar com 3 ou 4. Por exemplo, o Seven Wonders é um jogo que jogar a 6, 7 ou 3 vai demorar mais ou menos o mesmo tempo. Carson City, jogo que dá para 6, mas eu prefiro jogar a 3. E já joguei a 6 e funcionou bem. Agora há jogos que eu nem quero experimentar a 6. E se calhar o Marco depois vai falar sobre esse jogo, porque eu também já tive uma experiência parecida, mas vamos deixar aqui um bocadinho de suspense que ele depois fala sobre esse jogo, que eu nunca vou repetir essa experiência. Sim, já vamos falar sobre isso, eu já partilho também. Vou deixar aqui alguns suspensos nos nossos ouvintes, passar aqui a palavra ao Miguel. Como é que tu vês isto, a questão dos jogos a 6? É só party também para ti ou a tua coleção também? Por acaso, eu não fiz esse exercício tão bem quanto vocês, mas assim, de repente de cabeça, eu acho que eu não tenho muitos jogos que deem para 6, tirando 3, assim que eu me lembro, que são 2 jogos de cartas, mas que são muito simples, que é o Nimmt, o 6 Nimmt, o Skull King e o Flamme Rouge. Okay. São assim os 3 jogos que eu me lembro assim mais de repente que deem. E de facto também são jogos que, no caso por exemplo do Skull King, a mecânica é igual, tudo bem, mas a forma de jogar depois acaba por ser diferente, porque a 2 ou a 4 ou a 6 também o jogo torna-se diferente, ou a estratégia torna-se diferente, mas sim, mas quer dizer, aquilo é mais ou menos igual. Ser a 3 ou a 6, aquilo é igual. Não há nenhum incremento de tempo especial por serem mais jogadores. Sim, se tiverem 6, joga-se a 6, se tiver a 3, joga-se a 3. Não é por aí que ele vai deixar de demorar meia hora ou 45 minutos ou o que seja. Bruno, tu falaste aí num ponto importante do Game of Thrones, que é o jogo já está preparado para 6. Aliás, o jogo está feito para 6 e se houver menos gente, a gente corta no mapa. É verdade. Exatamente. Aí é diferente, porque bem pensado, sim. Aquele jogo está feito para 6. Não é como outros, não é? Que estão feitos para 4, ou para 3, ou para 2, e isso nós percebemos quase instantaneamente quando jogamos, que é, isto não está muito bem preparado para... Aquele não. Aquele, se quiser jogar com o mapa todo, é para 6. Aquilo é um jogo para 6. Tens razão. Vai demorar meio-dia. É verdade. Mas está perfeito para 6. São menos. Ok, então cortas no mapa. Portanto, aí é um bocadinho ao contrário. É verdade. Eu também achei que, para mim, os jogos a 6 já começa a ser a fronteira entre o party game e o não party game. Porque há ali umas coisas que... o 6 já começa a ser... Tudo bem, há grandes jogos para 6 jogadores, o Seven Wonders, que também estavas a falar, claro, isso aí. Dá para 7, acho eu. Sim, os Seven Wonders são 7. São 7 maravilhas, são 7 jogadores, são 7 cartas. Exatamente. Isso aí gira tudo à volta do 7, portanto faz todo o sentido. Mais do que isso, eu acho que já começa a ser difícil nós começarmos a arranjar jogos que não sejam party, ou os flip and write, roll and write, e que esses têm a limitação do número de folhas de papel que tu imprimes, não é? Dá para 100. Não, aquilo até dá para 200 se quiseres. Tu imprimes mais folhas e pronto, e está a andar. Mas para mim eu acho que o 6 é daquela fronteira entre mais que isto já começamos a esticar. É muita gente. Não é muita gente. Eu tenho aqui o episódio do Flamme Rouge que dá para 4, o jogo base, com a expansão aquilo introduz mais 2 jogadores, dá para 6, mas tem um modo que dá para 12. Mas esse modo tem aquela questão de cada qual controla só metade. A estratégia é feita com 2, não é? Tu controlas só um ciclista em vez de 2, em vez de teres uma equipa, tu tens só um ciclista. Não é o ideal, eu sei. Esse modo eu também acho que foi colado ali um bocadinho à pressão, só porque sim, mas dá para 12. E eu já o joguei uma vez a 12. É o caos. Sim. Joguei uma vez a 12. Foi o caos completo, porque às tantas tu já não tinhas espaço, não era na mesa, era à volta da mesa, porque já não cabia pessoas ali, porque
a malta já tinha que se andar a puxar para trás porque não cabiam à volta da mesa. E o jogo também não ocupa assim tanto espaço, portanto. Mas foi uma coisa fantástica. Também foi uma coisa que nunca mais se fez. Vai-se lá perceber porquê. Há coisas na vida que só se faz uma vez. Eu acho que é mesmo isso. E jogar Flame Rouge a 12 é uma delas. Eu vou-vos dizer outra, que é o que o Bruno estava a referir, que é jogar o Power Grid a 6. Power Grid a 6. É mais meio-dia. É traumático. É um bocado traumático. Chega um momento onde o jogo demora mesmo muito tempo. E a realidade é, esse jogo funciona na mesma mecânica que o Game of Thrones vocês estão a falar e que eu também concordo. Os jogos que são desenhados com area control e que depois o controle da área reduz o mapa, que é aquela coisa do meteste um mapa gigante em cima da mesa, tiras fora a cor não sei o quê, porque não está fora de jogo, porque se tiveres menos um jogador ou menos outro. Pronto. O Game of Thrones é assim mesmo. Se tiveres menos um jogador do que o mapa todo que estás a jogar, se for na versão de 5 jogadores, se a memória não falha, são os 5 bocados do mapa. Se meteres o 6º jogador, tens mais o outro lado do mar e tens o 6º jogador também em jogo. Se não tiveres, tiras esse bocado do mapa e nos outros todos, efetivamente, estás a limitar uma área do mapa como se ela não existisse. Claro que existe. E é horrível, estás a jogar um jogo que metade do mapa está lá, tem coisas que te dão jeito, Tens mas que ignorar. faz-te conta que o mar começa ali e tu não podes ir para o outro lado, que está mesmo ali um castelo para te dar aqueles pontos fantásticos. E se estivéssemos a jogar todos, eu ia lá e conquistava o castelo. Ou no caso do Power Grid, ok, então a Alemanha acabou de perder ali aquele pecado. Não, e pior, é que de vez em quando dás jeito, dás a volta para tu ires, ficaste bloqueado, sim. mas não estarias se o mapa estivesse completo. Sim, eu percebo, parece que estás a jogar com meio jogo só. Enfim, exatamente, fica muito artificial. Mas o Power Grid não precisa de 6 jogadores para começares a cortar mapa. Tu, a partir de 4 jogadores, já não cortas mapa. Depois só tens aqui algumas coisas que tu fazes, mais cartas, reduzes o número de ações só para o jogo também não ser infinito, mas mesmo assim fica muito maior. E demora mesmo muito tempo. O jogo funciona muito bem, 4, 5, 6 já é mesmo exagerado. Mas joga-se, mais uma vez, há coisas na vida que só se faz uma vez, essa fiz, joguei uma vez, tive essa experiência, e pronto, só se não houver outro jogo que a gente queira jogar, é que se calhar eu volto a sugerir jogarmos Power Grid quando tivermos 6 jogadores. Não vai acontecer. Não vai. Com a quantidade de jogos, acho que isso é muito pouco provável. Eu no exercício que fiz, fiquei surpreendido, efetivamente, porque eu tenho 18 jogos em mais de 140 que dão para 6 ou mais jogadores, por isso estatisticamente falando não é nada mal, por isso não preciso de jogar aquele, não é? Sim. Agora se forem vários como o Power Grid, que se jogando a 6 mais vale não jogar, aí se calhar reduzes um bocadinho. Não, por acaso não é verdade. Não é verdade. Aí entras nos party, não é? E se calhar jogas 3 jogos party no mesmo tempo que jogavas um Power Grid e em que toda a gente se sentia miserável passadas 2 horas de estilo. Isto ainda vai aqui. Está bem, claro. Assim, eu diverti-me a jogar o jogo, só que foi longo. Eu acho que a única questão é que quando vocês jogam a muitos jogadores, se a mecânica principal for sequencial, o jogo demora mesmo muito tempo, porque se tu tens um tempo médio de jogo de, sei lá, 20 minutos por jogador, ou 30 minutos por jogador, vezes 4, é longo, não é? Quer dizer, estamos a falar num jogo que já pode entre 1h30 e 2 horas. Se de um momento para o outro vocês metem 6 para meia hora cada jogador, vai ser muito longo. E isto assumindo que não aumenta esses 30 minutos, porque de vez em quando também tem isso. Sim. A 4 jogadores são 30 minutos em média por jogador, se for a 6, porque o pessoal pensa mais e a estratégia fica mais complexa e muda mais o jogo e demora mais a chegar a minha vez, eu já tenho uma média de 40 minutos por jogador. Esse é um tópico interessante, porque o facto do jogo ser, por exemplo, 30 minutos por jogador, dá a falsa sensação de que a experiência a 4 vai ser a mesma que a 6, só que vai ser um bocadinho mais longo. Muitas vezes não, é bem mais maçudo, porque em vez de ter que esperar 5 minutos até eu voltar a jogar, eu se calhar agora vou ter que esperar 10 minutos. E isto todos os turnos é capaz de ser ainda pior do que jogar durante 3 horas e não jogar durante 2 horas. É o tempo que demora a voltar a minha vez de jogar. Eu acho que aí é que está o grande problema. Exatamente, mas é mesmo isso. E depois também o que acontece com um jogo sequencial, por exemplo, já tivemos esta conversa várias vezes, eu sou algo competitivo e gosto da competição, e se eu estou a ver o jogo dos outros, ver 3 jogos e seguir 3 jogos é uma coisa. É cansativo. É cansativo, mas é uma coisa. E seguir 5 jogos, 6 ou 7, torna-se impossível. Torna-se impossível mesmo. É uma tarefa.
É uma tareia. E depois não é só isso, é que eu fazer o meu jogo a contar que vou jogar daqui a 3 jogadas é uma coisa, outra coisa é o jogo. Se for um area control, daqui a 5 jogadas eu não faço ideia, eu consigo tentar seguir isto, mas eu não faço ideia, por isso eu não consigo preparar o meu turno. E isso é uma das razões pelas quais eu acho que quando temos grupos grandes, de vez em quando as pessoas se esquecem de pensar nisto, mas de vez em quando temos grupos grandes e pensamos, porque é que as pessoas estão todas a pensar no seu turno? Eu já entendi isso, é claro, é porque eu próprio também não consigo. Eu estou a começar a pensar no que vou fazer no meu turno, no turno do jogador à minha esquerda ou 2 jogadores ao lado. Não consegui Certo. começar logo a seguir ao meu turno a começar E depois eu percebo também que depois algumas pessoas, se não estão muito dentro do jogo, é a primeira vez que estão a jogar, é muito fácil as pessoas dispersarem. Por isso, a minha recomendação pessoal é, ainda para mais se for a primeira vez, não se ponham em jogos, a não ser que o jogo seja mesmo desenhado para 6 jogadores, e falamos aqui de um exemplo particular, onde faz sentido, mas mesmo assim, se calhar, é melhor vocês começarem, se calhar, com 4 jogadores e jogarem aquilo não na versão ótima em 2 ou 3 grupos, para depois entrarem nos 6 jogadores e a coisa ser mais rápida. Claro. Ou então, Sim, claro. dediquem um dia, uma tarde à coisa, que também funciona bem. Mas a minha questão é que o tempo médio aumenta, e aumenta por causa disto, se for sequencial. Se for uma mecânica eu vou introduzir isto, quais são as mecânicas que vocês sentem que funcionam melhores? Se for uma mecânica não sequencial, em que, por exemplo, drafting para mim, um drafting game, não me interessa muito quantos jogadores é que eu tenho. Já agora, as pessoas que jogam comigo até gostam de jogar com mais jogadores, porque eu, tipicamente, de jogar drafting em Magic, estava habituado a contar as cartas que tinha, não é? E fazer estratégia em drafting, e já agora estava habituado a fazer isto em torneios, por isso o drafting em torneios era enorme, ok? Era tipo bué da gente, e eu nunca conseguia efetivamente seguir isto. Mas é uma mecânica que a 6 jogadores eu consigo seguir bem. Eu consigo seguir 6 mãos de 10 cartas, mais ou menos. Eu estou a seguir o meu jogo, não estou a seguir o dos outros. Normalmente sigo quem está à minha esquerda. Começo a ver o que é que secou, não é? O que é que ele está a aplicar, que é o que eu tenho que reagir. Mas não estou a seguir, sei lá, o que é que 3 gajos à esquerda não a picar. Nem sequer consigo ver. Claro. Difundiu. Mas é uma coisa que eu consigo em drafting, a passar as cartas, é simultâneo. Se bem que eu tenho um fenómeno que eu detesto no drafting, que é a fila de espera. Que é quando uma malta começa a ter 5 baralhos à frente, ninguém tem cartas na mão, está um gajo com os 5 baralhos e um na mão a escolher, e está toda a gente sem cartas na mão, sem cartas em fila. Espera que ele se despache, sim. Pronto, mas é linear. Bruno, o que é que tu achas de tipo mecânicas que tu olhas e dizes assim, estas funcionam, estas são mais porreiras para mim? Certo, eu tenho aqui algumas. Eu acho que, por exemplo, jogos que tenham auction, o leilão, acho que é uma boa mecânica para jogar com muitos jogadores. Eu aposto 4, o jogador da esquerda aposta 5, 6, e é uma coisa que vai andando ali à volta, e eu acho que isso acaba por ser interessante. Jogos de negociação, normalmente jogos com mais jogadores e que tenham negociação funcionam melhor do que quando são poucas pessoas, porque há sempre aquela coisa de eu aliar-me àquela pessoa para tentar fazer frente ao outro grupo que se aliou também. Acaba por também haver uma dinâmica gira. Quando eu falo de negociação, não necessita de ser negociação de dinheiro, mas às vezes aquela negociação de lá vamos atacar aquele do jogador. Essa. Não, era mais de vamos fazer aqui uma aliança e porque eles estão-se a juntar, estão a querer ganhar o jogo e aquele tem uma vantagem, vamos agora juntar-nos os dois e agora vamos ali. Depois, a meio do jogo, a coisa muda e já são aqueles dois contra mim e a dinâmica é muito interessante. Dá jeito de ter mais pessoas, porque senão, caso contrário, as alianças são muito unilaterais e coitado do gajo que ficou fora que nunca mais vai ganhar o jogo. Sim. Jogos de dedução, que eu não sei se é bem uma mecânica ou um tipo de jogo, mas pelo menos é um tipo de jogo que funciona bem, porque lá está, se está entre party game ou não, depende do jogo, mas existem vários jogos de dedução que não são party games, jogos que demoram algum tempo. Eu falo, por exemplo, aqui do Mystery of the Abbey, um jogo já bastante antigo, que dá para 6, e que é de dedução, e que é um jogo a sério, com tabuleiro, que demora 1h30, que tem alguma estratégia, e que funciona bem com 6 jogadores. E depois é aqueles jogos que têm ações simultâneas. Lá está. Existem vários tipos de jogos com esse tipo de ação. Eu falei já dos flip and write, que são jogos em que sai uma carta e todos escrevem ao mesmo tempo, mas existem vários jogos em que existe uma fase do jogo em que nós escolhemos as ações todas ao mesmo tempo e depois revelamos o que é que vamos fazer também ao mesmo tempo, e depois sim é que há uma ordem de turno. Eu diria que essas, para mim, são se calhar as mecânicas que funcionam melhor. Boa. São boas, sim, eu tendo a concordar também e não sei o que é que o Miguel acha disto e até mesmo da questão que estávamos a falar dos turnos simultâneos, do area control. O que é que tu achas, Miguel? Não, eu concordo. Turnos simultâneos eu acho que é o ideal para este tipo de jogos, sim, e drafting com mais gente. Já mesmo com 4 já acelera o jogo bastante, não é?
quanto mais com 6. Portanto, aí estou perfeitamente de acordo. O Bruno fez-me lembrar, entre outros, o Sidereal Confluence. Sim, eu já falei nele, sim. Tu podes trocar com toda a gente quando quiseres e aquilo é um... Pronto. É um caos, sim. É um caos. Mas é um caos giro. Mas toda a gente tem aquela sensação de epá, eu agora vou fazer coisas, eu vou tentar trocar contigo madeira e depois falo com o Marco porque eu afinal preciso de um cubo vermelho, mas o Marco é que produz cubos vermelhos e eu só produzo azuis e depois há outro que está a tentar trocar comigo pelos amarelos e depois eu não tenho e depois eu não sei o quê, epá, eu arranjo os azuis mas eu primeiro preciso de verdes e portanto Bruno dá-me lá, pronto, e portanto é um caos, mas é um caos que é controlado e em que ninguém fica ali à espera que o outro se despache porque não há fila, entre aspas, não é? Certo. Não há a fila do drafting do gajo que tem 5 montes de cartas e tem que ir escolhendo e tal e não sei o quê. Não há essa fila e também não há aquela fila do então eu já joguei, agora tenho que esperar pelos outros 5. Tens um limite de tempo para fazer essa fase, portanto, também. Tens que despachar a fazer essa negociação. Assim. E eu lembrei-me, Marco, desculpa, porque eu estou-me sempre a esquecer do nome do jogo, mas o jogo das caveiras que tu vês. O Dead Man's Cabal. Exatamente. Mas o Dead Man's Cabal só dá para 4. Eu sei que só dá para 4, mas a mecânica de tu no teu turno, os outros também fazem a mesma coisa. Ok. Sim. Essa mecânica não é o jogo, mas eu lembrei-me da mecânica, que é o jogador ativo faz qualquer coisa a mais, mas toda a gente também ganha ali qualquer coisinha que também pode fazer. Mecânica do Puerto Rico. Exato. E, portanto, eu acho que funciona muito bem com mais jogadores, porque essencialmente é só tentar minimizar o tempo que a pessoa está à espera até que seja a sua vez outra vez, porque senão torna-se muito maçudo. Vai demorar 10 minutos, então eu vou ali para um cafezinho, quer dizer, não. O pessoal desliga mentalmente também, se afasta do jogo, não é? É normal. Por acaso tenho uma opinião ali, mas já vou falar sobre isso, mas ia-te perguntar, o que é que tu achas da questão dos turnos simultâneos? Porque eu sei que tu gostas da questão da partilha do turno, isto é, apesar de fazermos todos simultâneos, toda a gente falar, de comunicar o que é que está a fazer para toda a gente, para não parecer que estamos a jogar um jogo individual. Eu sei que tu, Miguel, em particular, até preferes isso. Achas que quando temos 6 jogadores isso é uma vantagem muito grande para ti, quando tu jogas, ou sentes que perdes um bocado? Se forem 6 pessoas e toda a gente tiver a fazer as suas coisas, se perde um bocado a piada do jogo. Se forem 6 pessoas, eu prefiro que toda a gente faça as suas coisas mesmo em simultâneo. Okay. Porque não demora muito, não é? Porque senão vai demorar imenso tempo. Se andamos a passar sequencial, tudo bem. A 4 ainda se faz, mas, e tu sabes, porque acho que também já jogamos alguns assim. Já, por isso é que eu estou a dizer. Certo, mas provavelmente a primeira ronda e talvez a segunda nós podemos fazer sequencial, que é para toda a gente perceber exatamente o que é que estamos a fazer. Mas dali para a frente, esquece, é simultâneo. Não vamos estar aqui a fazer sempre sequencial, porque senão isto vai demorar imenso tempo. O tempo médio, por acaso, é um ponto, sem dúvida, que acho que estamos todos um bocado a convergir. Eu confesso que é das coisas que mais me custa. Jogar a muitos jogadores é das coisas que mais me custa. É o tempo que o jogo fica. Eu acho que os jogos não foram desenhados para aquele tempo, para aquela duração. O jogo base, quando é desenhado, a não ser jogos que foram desenhados efetivamente para esse número de jogadores, como é evidente, esses foram desenhados com esse mindset, e é para ser longos, e ninguém mente a ninguém, e já sabes que vais demorar. Agora, caso contrário, tipicamente um jogo, porque é um sweet spot do fun factor, não é? Do elemento de diversão, tu demoras, sei lá, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos a fazer a tua estratégia e tipicamente demoram 5 minutos a dar a volta. Então pronto, então és tu, jogas e depois o outro joga, tu paras um bocado a pensar na tua estratégia e está equilibrado. Se agora de um momento para o outro tens 5 minutos a pensar na estratégia, nem consegues fazê-la porque é demasiado longe e tens ali tempos mortos, começas a ter muito tempo morto, como o Bruno estava a dizer, vai ser duro, e eu tendo a sentir isso. Depois acho muito curioso, e é um ponto que eu gostava, vou partilhar a minha opinião, mas gostava de ouvir a vossa, que é se vocês comprariam jogos ou expansões, quando vocês olham para um jogo e dizem assim, ok, dá para 4 jogadores, dá para 5 jogadores, não é? Isso já falamos disto, não é? De vez em quando aquela pessoa, não é? Vocês têm o vosso casal em casa, são 2, não é?
vem outro casal, é fixe, trouxe um amigo, ou vem mais alguém, e dá para 5. 6 jogadores. É um fator, não é? Como é que vocês acham? E depois também, o que é que acham das expansões que pegam num jogo base? Dá para 4 jogadores e toma lá uma expansão. O único propósito é passar para 5 ou para 6 jogadores. Eu tenho algumas já agora, alguns jogos que eu senti que não iam à mesa por causa disso. Um deles, por exemplo, foi o Catan, que de vez em quando tínhamos, mas não, por acaso não foi por causa dos 6 jogadores, foi por causa do 5º jogador. Mas a expansão é para 5 e 6 jogadores, por isso, pronto, bónus, ok? Um bónus muito good, mas que era essa questão de precisava mais um player. Eu tenho por acaso a expansão, quando estive nos Estados Unidos, agarrei a expansão de Lendas de Andor, porque nós estávamos também a jogar a 4 e a expansão também depois deu para 6 jogadores. Nunca joguei a 6, por acaso, joguei a 5. Tinha efetivamente uma pessoa que estava a ficar de fora e que estávamos a jogar. Como é um colaborativo, havia uma personagem que era controlada por 2 jogadores. Na realidade, depois aquilo funcionava bem, mas para tornarmos a coisa um bocadinho mais interessante, fiz isso. E eu, pessoalmente, nunca olhei para os 6 jogadores como sendo... Quando eu olho para 6 jogadores, já começo a pensar, e um bocado pegando no que o Miguel disse, na fronteira do ok, isto é para aquela vez que eu tiver muita gente. Ou o caso contrário, os 6 jogadores para mim não é o fator, porque eu pensei naquilo para jogar a 4 ou a 5, porque se o jogo foi desenhado para 4 ou para 5, eu já estou a olhar para 6 jogadores como sendo isto vai demorar bué de tempo. A não ser que seja, por exemplo, Sushi Go Party, por exemplo. Sushi Go Party para mim, que dá para 8 jogadores, já o joguei. Yeah, é um drafting, exatamente. Funciona bem. Eu não me importo de jogar aquele... Não me importo mesmo de ter um jogo na mesa para 6, 7 ou até mesmo 8 jogadores. Vou jogar bem isso. Porque é drafting. E o drafting funciona. Não comprei o Sushi Go Party versus o Sushi Go normal, que só dá para 4 jogadores. Não comprei o Party por causa dos 8 jogadores. Comprei o Party porque aquela porcaria são... Nem sei bem quantos jogos lá dentro. Porque tu combinas aquilo como tu quiseres e tens um Sushi Go custom diferente para jogar. E isso é que me vendeu a mim o jogo. O facto de dar para muitos jogadores. E já o joguei, não sei se já o joguei a 8, mas já o joguei certamente a mais do que 4. E gostei também da vantagem de poder meter o jogo na mesa com mais do que 4. Bruno, para ti, comprar jogos... Olhar para lá, para 6 jogadores, bónus, vou comprar este, de certeza. Não é por aí. Até porque o meu sweet spot, eu costumo dizer que é, para mim, os jogos e o tipo de jogos que normalmente eu e o meu grupo gostamos de jogar, o melhor é 3. Somos 3, às vezes somos 4, tudo bem, 4 também dá, mas a partir daí, se começamos a ser 5 ou 6 jogadores, já lá está. Começa a resvalar por outro tipo de jogo. E às vezes até há uma alma que se lembra de dizer então porquê que não dividimos o grupo em 2 e um joga um jogo e outro joga outro? Não sou apologista disso, porque quando estamos todos juntos não é para estar um grupo a jogar uma coisa, outro grupo a jogar outra e depois parece que estamos, cada um fica na sua casa e apesar de estarmos na mesma casa parece que há ali uma divisão. Portanto não, estamos todos juntos, vamos jogar todos o mesmo jogo e a partir daí, salvo raras exceções, passamos para os jogos mais simples ou já a resvalar para o party game. Eu lembro-me aqui de uma situação ainda muito no início da minha estada no hobby, que nós estávamos completamente viciados no Spartacus. Um jogo dá para 4. E era uma coisa de evento, nós todas as semanas jogávamos aquilo. E às tantas até havia pessoas que ficavam chateadas por não serem convidadas naquela semana porque, lá está, éramos 6 ou 7 e aquilo só dava para 4 e então eu tinha que gerir esses convites. E acabou por sair uma expansão que dava para 6. E eu comprei e assim resolveu um problema que da parte dos convites ficou muito mais fácil de fazer. E a primeira vez que jogámos a 6, dissemos nunca mais. Nunca mais, porque sim. Porquê? Porque o jogo... Nunca mais jogar a 6. Porque o jogo tem uma fase de combate em que um jogador combate com o outro, a menos que haja lá uma situação em que todos podem ir, tipo um Royal Rumble, não sei qual é o nome que eles dão, mas toda a gente vai para a arena, mas normalmente é um contra o outro, e os outros fazem apostas, não é? Fazem apostas sobre quem é que vai ganhar, se vai ser decapitado, se vai morrer não sei o quê, agora não interessa, se vai ficar lesionado. Portanto, há algum interesse das outras pessoas em verem o jogo. Mas, quando são 2 jogadores, um a lutar contra o outro, e há 4 a ver, e há mais do que um combate na mesma ronda, meu Deus, aquilo nunca mais acaba. E às vezes há combates que demoram imenso tempo a acabar. Portanto, a 4 funciona bem, porque se não for eu que estou a lutar, pelo menos estou ali interessado na luta, mas quando somos 6, há ali 4 que estão de fora. Não é a mesma coisa, mesmo que eu esteja interessado no resultado do combate, pode ser que ainda haja um combate a seguir, eu também não esteja envolvido e acaba por ser muito chato. E o jogo demorou muito mais tempo para um jogo que não deve demorar assim tão mais tempo do que quando era com 4 jogadores. Portanto, a minha experiência
experiência nesse tipo de compras, de expansões para albergar mais jogadores não foi muito bem sucedida. Isto também com outros jogos, mas lá está, são jogos que davam para 6, acho que até o jogo que eu agora estou aqui a lembrar-me, o jogo dava para 6, mas passou a dar para 8, se não me engano, que é o Room 25. Mas é um jogo completamente diferente. É um jogo em que lá está, as ações são em simultâneo, pelo menos a programação das mesmas, depois a coisa é por ordem de turno, mas é bem mais simples, bem mais rápido entre turnos, é completamente diferente. Portanto, a comprar esse tipo de expansões é preciso que o jogo vá muitas vezes à mesa, que seja apreciado por toda a gente do grupo, também não é muito comum e normalmente são jogos sim, bem mais simples e muito mais divertidos. Quando são jogos estratégicos, mais vale encurtar o grupo, toda a gente desfruta do jogo tal como ele deve ser desfrutado e se não for esta semana, és convidado para a próxima e jogas o jogo na mesma. Tens é que esperar uma semana para isso. Porque às vezes fazer a vontade de ok, vamos lá jogar isto a 6, ficamos todos desiludidos com o jogo e nunca mais o jogamos ou ficamos muito tempo sem o jogar. Portanto, há que gerir também essa expectativa porque até eu próprio gosto às vezes muito de alguns jogos e quando cedo porque a pressão de vamos jogar este jogo, anda lá. E depois demoram 2, 3 horas quando deveria demorar só uma e a coisa não funciona bem. E eu próprio penso, eu já não quero jogar este jogo tão cedo. E a coisa fica 1, 2, 3 anos sem ser jogada, até eu me lembrar de pôr aquilo outra vez na mesa e dizer, isto afinal é bom. Mas quando eu voltei a jogar eram os 3. Portanto, é um pouco por aí. E tu tocaste aí em 2 pontos interessantes, até mesmo a questão da dificuldade depois de encontrares um grupo, e a combinação no fundo até, não é? Tu estás a falar da combinação entre o jogo e o grupo, que funcione, porque tem que ser um grupo que goste do jogo e que o jogo que também funcione para aquele tamanho do grupo. Temos que ver que quem faz o investimento sou eu, não é? Normalmente sou eu que compro os jogos. Portanto, se nem toda a gente gosta do jogo, se calhar o jogo não vai tantas vezes à mesa. Porque é que eu vou estar a investir uma coisa que se calhar vai uma vez à mesa só para fazer vontade às pessoas e depois nunca mais se joga? Para isso eu tenho que ter a certeza que aquilo vai hoje à mesa, e depois no próximo evento vai outra vez à mesa, nem que seja 2 ou 3 vezes por ano quando nos encontramos todos ou nas férias. Mas é aquele jogo que eu vou levar porque eu sei que toda a gente gosta. Aí sim, vou comprar essa expansão, ou seja lá o jogo que dá para 8, 10 pessoas, seja lá o que for, faça esse investimento. Se eu não tiver essa certeza, não. Esqueçam lá isso. Bom ponto, excelente ponto. E tu, Miguel, já compraste pelo menos algumas expansões? Ainda agora estávamos a falar do Flame Rouge, não é? E da expansão para 6 jogadores. Acho que foi a única expansão que eu comprei, sim, em que o jogo base dá para 4 e eu comprei a expansão, mas eu não comprei a expansão porque dava para mais 2. Exato. Eu comprei a expansão porque aquilo tem lá mais tiles, trazem coisas diferentes para o jogo. E por acaso dá para mais 2, ok? Eu comprei a expansão por causa dos tiles, eu não comprei a expansão porque dá para mais 2. Estava curioso com esse ponto, exatamente. Foi um 2 em 1. Não. Não, foi um com bónus. Foi um com o bónus de dar para mais 2 jogadores. A expansão para mim tem que ter mais jogo. Se não tiver mais jogo, se for só uma expansão, só para lá pôr um quinto jogador ou um quinto e um sexto ou coisa assim, para mim não vale a pena. Também porque não tenho o hábito de jogar normalmente com 5, 6 pessoas. Se esse fosse o tamanho do meu grupo, ok, vamos cortar a pandemia, não é? Mas se fosse esse o tamanho habitual do grupo, se calhar já tinha que pensar de uma maneira diferente. Mas como normalmente não é esse o tamanho do grupo, então a expansão do quinto, sexto jogador, se só trouxer o quinto, sexto jogador, não me interessa. Mas eu comprei o Flame Rouge por causa das peças que vinham lá a mais, não porque trazia mais 2 jogadores. Os 2 jogadores vieram como um bónus. E já agora, para ti, os 6 jogadores no jogo base então também não é um fator que fizesse comprar o jogo, a não ser que fosse na ótica de ser um party game se calhar, ou mais party-like game, que dá para muitos jogadores. Só se for naquela de ser um party game ou um party-like e que eu tenha só porque sim, porque pode dar jeito a algures no tempo. Okay? Como o grupo normal não chega a 6 jogadores, ou não chega a 5 ou 6 jogadores, então não tenho essa necessidade de ir à procura de jogos que deem para 5, 6 jogadores, mesmo de base ou de expansão. A menos que, se o jogo for realmente muito bom e por acaso dá para 6, ok, compra-se o jogo e por acaso dá para 6. É o jogo e depois por acaso dá para 6 jogadores. E Marco e Miguel, vocês têm a mesma experiência que eu, porque também são anfitriões nos eventos de Oeiras, dos Board Gamers de Oeiras, e o que é que acontece? Já aconteceu várias vezes virem pessoas, tipo 2, 3 pessoas a um evento,
nós apresentamos um jogo, as pessoas gostam imenso do jogo, ficam fascinadas, e na semana seguinte, quem diz na semana seguinte, seja lá quando for, voltam com mais pessoas. Ou trazem mulher, trazem mais uns amigos, e às tantas já são 5 ou 6. E lembram-se do jogo que jogaram há 2 semanas atrás, que era muito giro. E era muito giro, é 2 ou 3, não é? E depois dizem que querem jogar novamente aquele jogo. Perguntam se está para toda a gente. Eu digo que sim, mas que se calhar não é a melhor solução. Mas sim, vamos, que eu gostei imenso do jogo. O que é que acontece? O jogo é jogado e eles tiveram uma experiência anterior, voltam a jogar o jogo, as outras pessoas estão a jogar pela primeira vez. Acho que, pelo menos, eu pelo menos consigo ler pelas expressões que nem aquelas pessoas que já tinham jogado o jogo gostaram tanto da experiência, nem as pessoas que vieram pela primeira vez gostaram do jogo sequer. Exatamente. Portanto, também existe este fenómeno. Portanto, para nós que somos anfitriões, acho que é muito interessante ver como é que um jogo muda tanto de 3 para 6 jogadores, quando o jogo é aquilo, diz que dá para 6 jogadores, mas às vezes botar lá para 6 jogadores, eu acho que é mais comercial. Quando eu digo para 6, normalmente até o número 4 é que é o número mais comum a aparecer. 2 a 4, de 1 a 4, agora é quase sempre de 1 a 4 e não de 2 a 4, mas às vezes acomoda 5. E às vezes o sexto já está com um stretch, já está ali a esticar ao máximo, mas eu acho que é mais do ponto de vista comercial e não corre bem. É isso. Acho que hoje em dia eles já vão a 5, alguns já vão a 5 porque dá para esticar e a corda ainda não está demasiado esticada, mas quando chega ao sexto aquilo já começa a esticar e já está quase a partir, mas ainda aguenta, ainda deu, tá. É verdade. Mas nós próprios falamos disso. Nós demos aqui alguns exemplos de jogos muito bons que nós gostamos bastante, e até há pouco tempo estivemos a falar do top e alguns destes jogos apareceram discutidos nos nossos tops pessoais. Mas nós, quando nos metemos no top, não estamos a metê-los no top por causa da nossa experiência fantástica e provavelmente única na vida de termos jogado aquilo a 6 ou 7 ou quantos for o número máximo de jogadores. Por isso é curioso, e o teu ponto é muito pertinente, que é, se calhar de vez em quando, do ponto de vista comercial, pode interessar, porque a pessoa de vez em quando lembra-se de de vez em quando tenho aqui 2 casais com quem gosto de jogar e consegui chegar a essas pessoas, e depois ainda para mais a sensação de desilusão de termos jogado um jogo que gostamos muito a 2, a 3 ou até a 4 no sweet spot fantástico, o jogo que estava extremamente equilibrado, e depois fomos à espera de jogar isto principalmente com pessoas novas e metermos muitas pessoas no mix e depois não foi bom nem para os novos. E já agora, como anfitrião, isso é horrível, porque quer dizer que aquelas pessoas que estão a entrar no hobby, estão a começar a ir àquele evento, estão a começar a conhecer os jogos, começaram por uma experiência que é subótima, no fundo. Exatamente. E acho que a primeira experiência devia nos estender, ou não é escolher, pronto, e voltamos a uma conversa que por acaso ainda não tivemos muito detalhe. Já falamos, foi várias vezes, que as gateway games, os jogos de entrada para as pessoas, não precisamos de ficar só naquela lista, não há nenhuma lista mágica de gateway games, na minha opinião. Agora, há claramente experiências que não vão ser favoráveis. Estar muito tempo à espera para jogar e tu não estás habituado a jogos de tabuleiro vai-te dar a impressão que jogar jogos de tabuleiro é uma seca, porque estás ali 1 hora, 2 horas a jogar e efetivamente só tiveste 20 minutos a pensar e de atividade. E se for preciso, pegaste no telemóvel e tiveste a maior parte do tempo ali a fazer outra coisa qualquer. E aí, para mim, já agora é um grande tel que o jogo está parado. É quando a malta toda, quando metade da mesa está a olhar para o telemóvel e já está a fazer outra coisa, à espera da sua vez para jogar. E isso mata-me por dentro. Sim, exatamente. Isso começa-me aqui uma facada que me estão a meter no coração, que aquela equipe, que eu como host devia estar a garantir que aquelas pessoas estão-se a divertir e em vez disso estão a passar o tempo. Aquilo foi uma experiência que se calhar não vão voltar, ou se voltarem já vêm com uma expectativa também um bocadinho diferente do que devia ser, e é pena. Eu pessoalmente acho que também há alguns jogos que neste momento das expansões, eu comprei algumas expansões, já disse, mas há alguns jogos curiosos que eu ia partilhar convosco, não sei se sabiam, que também funcionam, apesar de, por exemplo, o Dominion funciona para 4 jogadores, está muito bem dimensionado para 4 jogadores, mas podem jogá-lo a 6, que é curioso. Tem que ter 2 jogos bases, não é uma expansão, e eu já o joguei a 6 e fica interessante. Curiosamente, apesar de a mecânica é exatamente igual, demora um bocadinho mais tempo. Para quem já jogou Dominion, o jogo termina quando alguns mercados acabam. O que faz com que, se tiveres mais jogadores, tu metes mais cartas, mas na realidade, linearmente, o mercado vai acabar mais ou menos no mesmo momento. O que faz com que a mecânica fique interessante. Demoras um bocadinho mais a jogar, mas na realidade, como o jogo é, basicamente, já tens as 5 cartas na tua mão, baixas cartas, é muito rápido, o jogo itera muito depressa, não me custa tanto.
E joguei o A6. Eu tenho os 2 jogos base, precisas ter o Intrigue e o Dominion base, são os únicos 2 jogos base que existem para conseguir somar, porque a única questão é que precisas de mais dinheiro e só vem dinheiro nas versões base, as outras expansões só trazem as cartas de ação, e tendo isto consegues jogar 6 jogadores. E na realidade depois eles inventaram um modo em que jogas a 8 jogadores, que para mim é o cenário que o Bruno estava a falar há bocado, que é, estão 2 mesas a jogar o seu jogo, e depois há assim uma cena que tu, com a pontuação de um lado, fazes para o outro. Eu nem percebi muito bem como é que aquilo funciona e disse assim, bem, isto aqui é basicamente, estamos a jogar 2 jogos e no final há uma vitória das 2 mesas. Ok, estamos a jogar em modo torneio, pá, aí, ou qualquer coisa assim. Não gostei, nem tentei, não gostei, esqueçam lá isso, mas a 6 funciona. E um jogo que, na minha opinião, funcionou também muito bem e que funciona também indo ao encontro da expansão, que traz mais do que só uma expansão, mas que depois eu joguei a 6 e funcionou, é o Lords of Waterdeep, que tem a expansão do Skullport. Essa expansão é a única expansão que há para Lords of Waterdeep, traz 2 expansões lá dentro na realidade, que podes jogar com a primeira expansão do Skullport e com outra expansão, e traz mais um jogador, que já dava para 5, com essa expansão adicional também tens os 6 jogadores. Comprei a expansão logo desde o início, só comprei o jogo e só conheço o jogo com a expansão, por acaso acho que já o joguei sem expansão, mas para mim o jogo completo é com a expansão. E jogado a 6, é um worker placement. Tipicamente os worker placements não funcionam muito bem quando começam a crescer muito, na minha opinião. A não ser que tenham sido pensados para ter mais jogadores. O que é que acontece? Quando jogam a 6 jogadores daquele jogo, o tabuleiro completo é o tabuleiro com a expansão, que acrescenta sítios para vocês porem os vossos trabalhadores. E aí o tabuleiro já é equilibrado. E também reduzem o número de workers que nós temos na mão. Se jogarem aquilo a 2, vocês têm uma porradão de workers. É um jogo diferente. Aquele jogo jogado a 2, na minha opinião, é diferente. Mas é equilibrado. E por isso eu acho que o worker placements também... bem feitos, atenção, sublinhado no bem feito, porque se for mal feito, parece que nunca tens jogadas. Marco, sabes porque é que eu acho que funciona? Porque os turnos são rápidos. São muito rápidos, muito rápidos. É um worker placement e provavelmente por isso é que o Viticulture também funciona. É porque são turnos que são muito rápidos. Apesar de ser um worker placement com todas as condicionantes que eu tenho, eu até posso estar a pensar que eu vou pôr um boneco ali, mas depois houve alguém que me roubou aquele lugar e eu já não consigo. Tudo bem, mas eu tenho ali outra coisa que se calhar até me dá jeito e que eu não tinha pensado nela, mas que, olha, eu posso ir ali e isto também não é mau e isto também me vai ajudar. E como os turnos são muito rápidos, a coisa passa muito depressa e quando dás por ti já és tu outra vez. Porque aqueles turnos não há grandes encadeamentos. Em Lords of Waterdeep, pomos, colhemos os recursos, jogamos a carta, fazemos qualquer coisa. Não dá para encadear 500 coisas. No limite, vocês fazem uma quest. Adicionalmente, no turno, olha, e já agora completo uma. Ainda tem um limite, não podem completar múltiplas. Dizer que completo esta quest, ganho mais isto e aquilo. Enquanto estou a ir buscar, o outro já pode estar a jogar, porque eu só vou lá buscar ao banco. Aquilo é infinito, por isso não faz diferença se eu fui buscar agora ou ao mesmo tempo. Por isso é curioso. Antes de terminarmos, nós falamos, mas por curiosidade, as pessoas que nos estão a ouvir também podem dizer, ok, mas vocês falaram de muitas coisas que são assim jogos de estratégia ou assim mais sérios ou... E os party games? E tipo, ok, se eu tiver mesmo um grupo novo e que são por aí, se calhar até são mais do que 6, e o que é que vocês punham na mesa para esses casos e o que é que vocês já pensaram e que experiências é que vocês têm mesmo com aquela malta que, pronto, não entrei no hobby, mas somos muitos. Se nunca entraram no hobby quase todos, e vocês são o único gajo que está lá, o rapariga, que estão lá e dizem assim, eu gosto dos mesmos jogos de tabuleiros e esta é a minha coleção, e tenho aqui 10 pessoas ou 7 pessoas ou assim que nunca jogaram, se calhar alguns dos jogos que nós falamos, se calhar não são os mais indicados para vocês porem na mesa a 6 pessoas, mesmo os que nós dissemos que funcionam. Mas eu acho que se calhar nenhum. Possivelmente. Questionável assim também nessa direção. Nenhum. Mas existem jogos muito giros, na minha opinião também, por esses cenários. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Dixit, que funcionaria para mim muito bem. Ou então estou-me a lembrar também, numa ótica um bocadinho diferente, mas já falei aqui no passado, do Trotro Burrito, que funciona muito bem como party game para pessoas que nunca jogaram. Até acho que as pessoas devem ficar com uma ideia um bocadinho diferente de jogos de tabuleiro para andarem a tirar burritos à cabeça uns dos outros e coisas assim. Mas gostava de, se calhar, terminarmos aqui esta discussão com algumas ideias que vocês têm. Se calhar passa a palavra ao Bruno. Algumas coisas que são assim mesmo
fora, e bora lá ir para o party game, não há problema nenhum, não há vergonha nenhuma. Nós também gostamos deles, de certeza, não sei, agora vocês vão dizer, mas sim. Eu tenho alguns que são os clássicos que vão à mesa. Quando eu digo clássicos, são aqueles que normalmente vão à mesa nessas ocasiões. Lá está, se são party games ou se estão a revelar para os party games, eu considero já party games, que são os Social Deduction, que são, tenho por exemplo o Saboteur, que é um jogo quase obrigatório e que também funciona bem em contexto de evento no grupo Board Games de Oeiras. Eu já o pus muitas vezes na mesa e as pessoas gostam. Dá para 6 e para 6 até um bom número. Estou a falar, por exemplo, do Resistance. Resistance também é um bom jogo. É um jogo também de identidades secretas, para quem não conhece, e depois andamos ali a tentar nos enganar uns aos outros e mentimos, damos umas gargalhadas, é muito giro. O Point Salad, se calhar já não é dos clássicos, é dos mais recentes, mas é daqueles que agora, antes da pandemia, estava quase sempre a ser jogado nos eventos e funciona muito bem. Pessoas que não estão habituadas a jogar, e é tão fácil de explicar e tão fácil de jogar e tão rápido. Portanto, Sushi Go, iria por aí. Existem muitos mais, mas acho que vou deixar o Miguel dizer também alguns. Não sei se eu vou se vou roubar aqui títulos ao Miguel. Se roubares eu arranjo outros. Então força, vá. Eu tenho duas sugestões, três, que é o Funky Chicken barra Happy Salmon. Happy Salmon, obrigado, que são os dois mais ou menos o mesmo, mas é uma risada. Com movimentos diferentes, sim. Sim, mas com movimentos diferentes, mas que funciona muito bem. E para as pessoas estarem em pé, que também é importante, para se mexerem, também é importante, para fazer exercício. Se quiserem estar sentados, eu passo ao desenho. Olha, boa. Muito bem lembrado, Dá até 8. E é sempre uma risota. E também é sempre uma risota. Aquilo não interessa quem é que ganha, porque ganhamos todos. Sim, aquilo tem um modo competitivo, é verdade, competitivo e tal, com pontos e tal, e não sei o quê, mas ninguém joga aquilo a pontos. Aquilo a malta joga para ver quem é que desenhou pior, é só isso. É muito giro, é muito giro. É muito bom, é muito bom. Eu lembrei-me, nós tivemos aqui o André, que nos está a ouvir neste momento, e de certeza estava a dizer assim: estou-se a esquecer do Masquerade, que ele gosta assim. Nós sabemos que ele gosta do Masquerade. E o Masquerade funciona muito bem, na minha opinião, também só com mais jogadores. É um tipo de jogo que, se não tivermos alguns roles, aquilo converge muito rápido, e esses social deduction, tentar encontrar quem é o que é, à la Love Letter, mas com mais jogadores, que não se... para mim funciona se tiver bastante jogadores. Se o jogo foi desenhado para muitos jogadores, esse tipo de jogos, e estou-me a lembrar do Lobisomem da Aldeia também, que outro jogo que o próprio André até desenhou uma versão com design novo e renovada da mesma mecânica, do mesmo jogo. O nome original, The Werewolves of Miles Hollow. É um jogo que eu tenho a versão até com o pack, com as expansões todas, que são 47 personagens, já está para 47 jogadores, mas que, na minha opinião, menos do que 9, 10, menos que 9 nem dá, não é? Mas menos que 10 ou 11 também não faz sentido, porque não temos diversidade suficiente para... É sempre... Aquilo é demasiado rápido. Por isso ali joga-se muito bem, ali com 12, 13 pessoas, e funciona bem porque também não é muito difícil de explicar, e é um bocado o que o Bruno estava a dizer. Apesar de termos aqui jogos que são mais estratégicos e que, se calhar, para quem quer ter uma experiência diferente de jogos de tabuleiro, são possíveis, terminávamos aqui com também algumas ideias de jogos também que são mais simples. Não estou a dizer que isto são gateway games outra vez, não, acho que é um tópico para outra conversa, mas que também é importante, quando temos grupos maiores, não escolhermos jogos que se calhar vão dissuadir as pessoas de voltarem a jogar porque aquilo foi demasiado parado ou demasiado seca. Por isso, não façam isso, malta. Sejam bons hosts, nós também tentamos ser, e escolham também alguns jogos que funcionem bem para a dimensão que vocês têm, seja ela qual for, 4, 3, 6, 10. E nem falamos dos Steam Games, não é? Depois também temos esses modos que temos uma equipa vermelha e uma equipa... Codenames. Por exemplo, Codenames e coisas assim que também funcionam bem. Por isso, tem muitas escolhas para funcionar, vamos dizer assim, nesse tipo de cenários. E acabamos assim também com uma nota também party, uma divertida para vocês. E vamos passar para a nossa rubrica. E
aqui estamos para mais uma rúbrica Jogos que dão que falar. Um momento do final dos nossos episódios em que cada um de nós fala sobre um jogo que de alguma forma está ligado ao tópico do episódio de hoje. Por isso, hoje falamos então sobre 3 jogos ligados ao tópico dos jogos para 6 jogadores ou mais. Bruno, passo-te a palavra para dar aqui o pontapé de saída. Qual é o jogo que trouxeste para nós? O jogo que eu trago é o Room 25. É um jogo que foi criado por François Rosé em 2013 e publicado pela Matagot. É um jogo que na sua versão base dá para 6 jogadores mesmo. Eu já tenho a expansão que dá para 8, se não me engano. E o que é que se trata este jogo? Este jogo, tematicamente, estamos a falar de um reality show, assim, numa realidade fictícia no futuro, em que somos prisioneiros. Temos que tentar sair de uma prisão, porque se o fizermos, conseguimos a liberdade. Dizem que este jogo foi baseado num filme, O Cubo. Muita gente fala nisto, não sei qual é que é a veracidade disto ou não. Nunca viste o filme? Vi o filme, mas não sei se o jogo foi baseado mesmo nisso ou se por acaso tem mais ou menos o tema só por coincidência. Mas o que é que acontece? É um jogo com identidades secretas. Existe uma parte, ou seja, é uma equipa contra uma equipa. Existem vários modos. Existe o modo solitário, o modo cooperativo. Eu estou a falar do modo mais jogável ou aquele que mais está associado ao Room 25 quando as pessoas jogam, é aquele que normalmente as pessoas associam, que é o modo competitivo, em que existem 2 equipas. Uma equipa vão ser os prisioneiros, mas nós vamos ter uma pecinha que vai dizer o que é que somos e não podemos revelar a ninguém, portanto eu não faço ideia de quem é que é da minha equipa. E existem os guardas, o que é esquisito porque normalmente os guardas são bons, mas neste jogo nós estamos sempre quase a dizer que tu és o mau e o mau é o guarda, é o que é estranho, mas sim, nós como somos as personagens principais e somos os prisioneiros, acabamos por identificar-nos como os bons da fita, o que tematicamente não faz muito sentido. Existe uma grelha de 25 tiles, pecinhas. Cada pecinha é um compartimento. Existem compartimentos com 4 portas, cada um pode ser bom, mais ou menos, que é o amarelo e o vermelho são coisas más, em que se nós entrarmos nesse compartimento, nessa sala, podem acontecer coisas. Se for coisas verdes, normalmente são coisas boas. Existem muito poucas salas verdes no jogo. Existem algumas salas amarelas, que podem acontecer coisas minimamente más, mas nada assim de significativo, e as vermelhas normalmente são muito más, podemos mesmo ser eliminados do jogo. Existe aqui eliminação do jogo, não é uma coisa muito frequente neste tipo de jogos mais modernos, mas existe aqui. E o que é que vamos fazer? Há 4 ações possíveis, há uma programação que toda a gente faz ao mesmo tempo. Nós definimos 2 ações que vamos fazer no turno, revelamos todas ao mesmo tempo e depois, por ordem de turno, podemos fazer uma de 4 coisas. Podemos espreitar uma sala adjacente onde nós estamos, podemos entrar numa sala adjacente onde estamos, podemos empurrar alguém que esteja na mesma sala que nós e podemos também fazer deslizar uma fila onde nós estamos, ou seja, tipo tapete rolante em que tudo mexe. Sabemos uma coisa ao princípio, é que a sala 25, que é a sala que nos vai deixar sair do jogo, está numa das pontas, num dos cantos, numa grelha de 25 tiles, e sabemos mais ou menos onde poderá estar num dos 4 cantos, não sabemos onde está. O problema é que quando começam a girar com os tapetes rolantes, isto começa a ser muito confuso. Há que dizer que também todos os tiles estão virados para baixo no início do jogo, portanto, nós não sabemos, para além do sítio onde estamos, não sabemos mais nada. E à medida que vamos explorando, vendo o que está à nossa volta, depois vamos andando, os nossos adversários ou colegas, neste caso não sabemos quem é que é quem, vão também indo para sítios e vão começando a desvendar novos tiles, e aqui começa a ser muito giro porque começam a acontecer coisas engraçadas, de pessoas que são teleportadas, pessoas que não querem estar a entrar num sítio e ir ao desconhecido e então empurram alguém que vá por ele e depois pode acontecer uma coisa má a essa pessoa, e depois também não sabemos se essa pessoa é nosso colega ou não, se é da nossa equipa ou não, e depois acaba por haver ali uma paranoia de todos estão contra todos, o que é muito giro. E depois há aquela parte em que os guardas vão funcionar como prisioneiros até que não consigam aguentar mais e tenham que se revelar. Portanto, é aquela parte mais engraçada dos jogos de dedução em que nós fingimos ser quem não somos. Quando todos os jogadores chegam à sala 25, têm que se certificar que a sala 25 está numa das extremidades, e se todos esses jogadores estiverem na sala e numa das extremidades, ganham o jogo. Se não tiver lá toda a gente, não ganham o jogo. Para além disso, existe um timer, os turnos vão passando e a determinada altura, se toda a gente, neste caso os prisioneiros, estiverem todos na sala 25, se não estiverem até esse timer chegar ao fim, também é uma forma de perderem o jogo. É um jogo muito divertido.
todas as salas são interessantes porque fazem coisas muito diferentes, mesmo aquelas que são más, tanto podem fazer-te morrer logo mal entras, e eu tenho esse azar, ou se calhar sou parvo o suficiente para não querer ver a primeira sala e vou assim à aventura, e isto acontece-me muitas vezes porque eu não quero gastar ações, quero ir logo a andar e descobrir coisas, e que às vezes quando eu descubro é uma sala a arder que me queima logo mal entro, portanto o jogo acaba para mim logo ali, e isso às vezes acontece ao segundo ou terceiro turno. Para além de haver uma casa que permite ressuscitar pessoas que já foram eliminadas, mas é muito pouco normal que alguém o faça, porque ficam sempre naquela de se calhar quem morreu não faz falta, então vai ficar a ver o jogo. E sim, acontece muito. E depois existem casas que são muito temáticas, que, por exemplo, eu entro numa sala e se eu entrar mais alguém nessa sala, a pessoa que já lá estava morre. Existe, por exemplo, a sala que está a inundar-se, em que a pessoa que fica, ou melhor, se estiverem lá duas pessoas, a pessoa que fica, eu andei, a pessoa que fica, depois não consegue sair e acaba por morrer afogado. Coisas assim desse género. Existem coisas um pouco mais macabras do que isso, com imagens um pouco mais gore, mais um pouco violentas, mas o jogo é um jogo muito fácil de se explicar, muito fácil de se jogar, muito divertido. Eu diria que é um jogo bom para entrada, mas também é um bom jogo para jogar com muita gente. Eu gosto de jogar com muita gente, gosto de ver muitas coisas acontecerem num jogo, e quantas mais pessoas houver, mais variáveis há, mais pessoas a quererem ir para um lado, outras que querem ir para o outro, há pessoas que querem ir sempre aos grupinhos, há outras que querem ir à aventura e que querem ser os heróis, e então ao mesmo tempo vão descobrindo coisas e vão dando a conhecer casas novas aos colegas, aos adversários. É muito giro a tensão que se cria neste jogo, porque lá está, os jogos de dedução de identidades secretas têm este condão de fazer isto, que é as pessoas vão se divertindo enquanto se estão a acusar umas às outras. E muitas vezes estamos a acusar aqueles que eram os nossos parceiros desde o início do jogo, só que nós não sabíamos. Eu recomendo muito este jogo. É dos poucos jogos que eu comprei a expansão, porque 6 não chegava, éramos mais do que 6. Lá está, como eu disse há bocadinho, é daqueles jogos que toda a gente do meu grupo gostava, portanto é daqueles jogos também que vão nos períodos de férias, onde nós vamos todos para o mesmo sítio durante 1 ou 2 semanas, é daqueles jogos que vai sempre connosco. E apesar de já não ser jogado com a mesma frequência, de vez em quando lá vai e acabamos por nos lembrar do quão giro o jogo é e acabamos por nos divertir muito. Room 25, recomendadíssimo. Muito fixe, muito fixe. E, epá, uma boa história realmente, assim, de voltares a um jogo que de vez em quando, epá, também confesso que nós não falamos vezes suficientes nisso, mas há um gozo incrível com voltar a um jogo que nos deu prazer e que já nos jogamos há muito tempo. Espetacular, espetacular. Miguel, e do teu lado, que jogo trazes tu para nós hoje? Bom, o jogo que eu trago para nós hoje, há muita gente que não gosta e há muita gente que não o pode ver à frente, mas ainda assim, peço desculpa a quem não o pode ver à frente, mas eu vou falar dele à mesma. É o Munchkin. É um jogo de 2001, desenhado pelo Steve Jackson e publicado pela Steve Jackson Games. É um jogo que já teve 35 reimplementações. Foi mesmo? Mesmo 35? A sério? Sim, Brutal. eu fui ver ao BGG. Nossa! Eu fui ver ao BGG. Porquê? Porque, como se costuma dizer, há Munchkin de tudo e há tudo de Munchkin. E eu realmente fui ao BGG, fui ver, e há 35 reimplementações. Vou só deixar aqui umas que eu achei originais, ou particularmente originais. Há uma que é o Bom, o Mau e o Munchkin. Há o Munchkin Impossible. E depois há Munchkin de tudo. De Cthulhu, Marvel, Natal, Oz, Rick and Morty, Shakespeare, Piratas. Steampunk, Piratas, X-Men, Zombies, Espaço. Há 35. Tirando o original, que é aquele que eu vou falar. Eles são todos iguais. O objetivo é sempre o mesmo. Por acaso eu tenho... Sim, facada de meia-noite. Eu tenho aqui a versão do Shakespeare, mas elas são todas iguais. Qual é o objetivo? É um jogo em que vale quase tudo, mas é mesmo quase tudo. É um jogo de facada de meia-noite. Este, em particular, entra no party. É um jogo para 6, mas é um jogo daqueles em que vale quase tudo. A própria descrição do jogo diz que o Munchkin é um jogo de paródia sem sentido que te traz a essência de um dungeon crawler sem toda a parte chata do role-playing. Isto é uma tradução mais ou menos livre, mas enfim. Encaixa, na minha opinião. É um jogo de paródia que é completamente nonsense. As cartas são completamente nonsense. O flavor text das cartas é dos poucos flavor text que eu gosto de ler. Porque tem aquele humor
meio sarcástico, meio nonsense, meio... não sei, eu gosto. Ganha a primeira pessoa a chegar ao nível 10, toda a gente começa no nível 1, e ganhamos níveis ao derrotar um monstro ou ao vender tesouros, ou seja, podemos, na prática, comprar níveis, podemos subornar alguém e dizer, olha, dá-me aí um power-up, se faz favor. Dá-me aí um power-up, se faz favor. Quanto é que tu queres por esse power-up? Sim senhor, está muito bem. Ou ainda, se tivermos uma carta que diz, olha, sobe um nível. E tu jogas essa carta e tu sobes um nível. Porquê? Porque sim. Porque tu tinhas uma carta a dizer sobe um nível. Pronto, já está. Eu era nível 5, agora de repente sou nível 6. Porquê? Porque joguei esta carta. Mas se não fizeste nada por isso. Está bem, mas joguei esta carta. Fiz. Olha, joguei esta carta. Esta carta diz para eu subir, subi. Mas eu ando aqui já desde o nível não sei quantos a tentar bater em monstros e a ganhar em monstros para chegar a nível 4 e tu tens 3 cartas que sobem um nível e tu estás no mesmo nível que eu. Sim. Pronto, sim. O jogo é super simples. Temos um baralho com várias cartas, com portas de uma masmorra, basicamente. Viras uma carta de um baralho. Se for um monstro, tens de lutar com o monstro. Se não for um monstro, podes pôr a carta na mão ou jogá-la imediatamente. Se lutarmos contra o monstro, se ganhares, ganhas um nível e podes ganhar também tesouros que depois podes aproveitar para vender e subir níveis e etc. Algumas das cartas podes jogar só no teu turno, mas esta parte é fantástica. Há outras que tu podes jogar quando tu quiseres. Portanto, outra pessoa está a fazer o seu turno e a outra pessoa vai lutar contra um monstro e tu dizes, não, agora não é um monstro, toma lá mais outro. Mas, não, eu tenho aqui uma coisa que é um Wandering Monster e toma lá, agora tens que lutar contra 2. Mas... Facada. Sim, agora tens que lutar contra 2. Pumba, mais uma facadinha. Mas porquê? Porque já estás em nível 8, ganha quem chegar ao 10. Se tu derrotasses este monstro que para ti é muito fácil, tu ficavas em 9. Portanto, para não ser assim tão fácil, toma lá mais um. Mas isto não me dá... Pronto, olha, e porque estás aí a queixar muito, toma lá mais qualquer coisa que dá mais força ao monstro ainda para mais. E depois há outra pessoa que diz, olha, mas esse monstro só tem força 17. Toma lá mais qualquer coisa para o monstro ficar com força 21 e ser quase impossível tu derrotares. E pronto, e é isto. E a pessoa fica naquela, pronto, ok, se calhar eu não vou derrotar isto. Mas espera lá que eu tenho aqui umas cartas na mão que quando fores tu, depois também vais levar aqui com umas coisas porreiras. Sim. E é isto. Fazes muitos amigos. Fazes muitos amigos com o Munchkin, sim senhor. Também é daqueles jogos que é preciso ter atenção com o grupo com quem se joga. Isso ficou muito bem aqui. Sim. Mas é daquelas coisas, porque às tantas toda a gente dá facada em toda a gente. E é saudável. Toda a gente dá facada em toda a gente e é absolutamente saudável. Porquê que eu trouxe para aqui? Obviamente, primeiro porque dá para 6, mas especialmente porque a interação entre as pessoas é constante. Yeah. E tu estás sempre naquela de ver, mas eu posso lixar o outro agora? Ou vou lixar já a seguir? Espera, mas se eu lixar aquele, depois eu não posso pedir para ajudar para lutar contra o monstro, porque isso também é uma das hipóteses que nós temos, que é, se eu for lutar contra o monstro, eu posso dizer a alguém, olha, tu ajudas-me. E dividimos. Dividimos os ganhos e tal. Yeah. Sim, e o que é que o outro vai dizer? Depende de quanto é que tu me dás. E nada disto é binding, atenção, não é? Porque podes dizer, olha, então eu não te ataco nos próximos 2. Está bem, mas nada disto é binding, não é? É um jogo em que eu vou atrapalhando os outros vão-me atrapalhar a mim de certeza, porque se não for isto não é saudável. Sim, já é um party game, mas acho que é daquelas coisas que é um jogo que dá para desligar o cérebro até um certo ponto, entre aspas, não é? Não é bem party, tipo passa ao desenho em que aí é mesmo, ok, bora lá e sai ao que sair e o que é lá saber. Aqui não é bem porque já tem ali um bocadinho de estratégia, portanto não é tão party assim, mas ainda assim é um jogo que é extremamente divertido com o grupo certo e com as pessoas certas, obviamente, mas também é sobretudo um jogo que serve para quebrar gelo. Se tivermos um grupo de pessoas que não se conhecem, põe-se isto, avisam-se as pessoas para o que é que vamos, atenção, isto é um jogo para cada de meia-noite, ninguém leva mal, ok? Ninguém leva mal, porque vão andar toda a gente a dar facadas uns aos outros, mas ouçam, divirtam-se. E pronto, explica-se o jogo em 5 minutos e vá, divirtam-se. E pronto. E as pessoas divertem-se. Eu acho que é uma boa sugestão para 6.
Sem dúvida, sem dúvida. Eu estou-me a lembrar de nós jogarmos esse jogo num dos eventos semanais e lembro-me de... Nós éramos, acho que, 2 casais a jogar. Tu também estavas, depois já não lembro quem é que estava mais, mas acho que jogamos isso mesmo a 6. Isto para casais também é divertidíssimo, porque, pronto... Sim, também Tal é como, giro. tal como alimenta as relações de amizade entre as pessoas e cultiva todas essas facadas, cultiva muito mais essas amizades. Em casais é Sim, muito sim. divertido. Lembro-me de... acho que era a Luísa e o Miguel que estavam a jogar e aquilo foi muito Provável. engraçado quando as facadas apareceram. Muito giro. Muito De giro. estilo, Munchkin. tu acabaste de mandar. Tu o quê? Espera lá, quando a gente chegar a casa vai ver. Foi muito giro, foi muito giro, foi muito giro. Sim, sim, sim. Munchkin, muito bom. Ora, eu trago-vos o Bang. Vou falar até da Bullet Edition, que assim já falo com as expansões e tudo, mas é a versão que eu tenho. Eu joguei sempre a partir da Bullet Edition. A Bullet Edition veio em 2007. Na realidade, depois tive um reprint de 2009. Eu tenho a versão de 2009. Mas o jogo Bang, sozinho, sem as expansões, a primeira versão é de 2002. Jogo criado por Emiliano Sciarra e publicado originalmente pela DV Gyoshi. Isto é um jogo de cartas e só tem cartas. Apesar da versão da Bullet Edition ainda traz aqui um crachá do xerife. O crachá do xerife é só um add-on, não tem representação no jogo. É um jogo efetivamente de cartas e tem bué de cartas, tem mesmo muita carta se jogarem. A Bullet Edition, só para vocês entenderem, traz-vos as expansões todas, que é o Dodge City, o High Moon e o A Fist of Cards. E ainda traz umas cartas exclusivas da Bullet Edition para estas expansões e depois traz o crachazinho, que é sempre giro, por acaso, metes ali o crachazinho, és o xerife. É um jogo destes de dedução, como o Room 25, que o Bruno estava a falar, com uma mecânica um bocadinho diferente. Este jogo funciona, na minha opinião, mesmo muito bem se vocês tiverem mais jogadores. Eu não consigo imaginar este jogo a ser jogado a menos de 5 jogadores. Já agora, falando só sobre a questão do party game, digo-vos já, pronto, ele foi nomeado para Best Party Game e Best Card Game do Gold Geek de 2008, por isso também diz sempre um bocadinho. Eu não considero um party game, mas é claramente um jogo que funciona com muitos jogadores. Vocês têm 4 perfis e a razão pela qual isto funciona, para quem não conhece o jogo, isto só vai funcionar bem que se vocês tiverem mais jogadores, porque vocês têm 4 perfis ou 4 roles, 4 tipos de jogador. Vocês vão ter uma missão diferente dependendo do tipo de jogador que vos vai sair, é aleatório. Uma das pessoas é o xerife, e esse é o único, só pode haver um, e esse é o único que toda a gente sabe, ninguém precisa tentar adivinhar quem é o xerife. Toda a gente vai saber quem é o xerife até vai ter um crachazinho se jogarem esta versão, vai ter coisinha, mas mostra a carta de personagem e por isso vocês sabem quem é o xerife. Mas depois, para o jogo funcionar, vocês vão ter que ter os fora da lei, os outlaws. O objetivo do xerife é acabar com os outlaws, com os fora da lei todos. Vão ter os deputados, os deputies do xerife, que estão a ajudar o xerife, mas o xerife não sabe quem eles são. Eles sabem quem é o xerife, mas não sabem quem são os outros deputados, nem que seja só um. Pronto, ele está ali e o xerife se calhar pensa que ele é um outlaw e vai-lhe dar um tiro. E temos o renegado, que no fundo é, pronto, já agora é uma das personagens mais difíceis de vocês jogarem, por acaso é uma das coisas que eu acho que o jogo não ficou muito equilibrado, porque o renegado quer ser a última pessoa viva no jogo. O objetivo dele é ser ele a matar o xerife, ficando ele sozinho e dominando ele, tomando conta da cidade. Por isso vocês têm, tendo estes 4 perfis, personalidades no jogo, não convém que vocês tenham pelo menos 2 outlaws, senão quer dizer, o jogo acaba quando os outlaws todos perderem, quer dizer, o xerife mata um, acabou o jogo. Tem que ter pelo menos mais um. O renegado, pronto, também tem está ali sozinho, coitado, se só mais uma pessoa ali, quer dizer, ele nunca mais vai conseguir ganhar o jogo. E o jogo fica muito difícil de funcionar se vocês não tiverem pelo menos 5 ou 6 jogadores. Por isso é que também o trouxe hoje e já o joguei e diverti-me imenso com esta mecânica de andarmos aos tiros, andamos literalmente aos tiros. E a outra coisa muito engraçada no jogo é que se vocês também não tiverem muitos jogadores, a mecânica de tiros é com base na distância. E a distância é medida à volta da mesa, isto é, quem está à minha esquerda e à minha direita está a 1 distância. A 2, por exemplo, está a pessoa a seguir esse jogador à esquerda e a seguir ao mesmo jogador à direita. E vocês estão a medir distâncias assim e, dependendo da arma que têm, conseguem dar tiros mais longe ou mais perto. No início só dão um tiro a 1 distância. Se vocês forem 3 jogadores, vocês davam um tiro a toda a gente, não é? Quer dizer, a esquerda e a meia direita, toda a gente dá um tiro a todos. Se forem 4, rapidamente, quando morrer uma pessoa, vocês depois passam a ser 3 e já estão outra vez no modo em que disparam para todo lado. Por isso, convém vocês terem um bocadinho mais de jogadores, o jogo fica mais engraçado com isso. É muito esta mecânica de andarem aos tiros e de matarem pessoas, que é um bocado, na minha opinião, também a parte chata do jogo, é que quando vocês morrem, o jogo continua, mas vocês já não têm mais nada a fazer, tal como o Bruno estava a dizer,
pronto, entraste na sala errada e perdeste o jogo e agora vais ficar a ver o jogo, pode não ser a experiência mais divertida, mas a realidade é, o jogo mesmo visto, com as pessoas todas, não podem dizer quem são e andam ali aos tiros e a fazer bluffs uns aos outros e tudo, e estás a dar um tiro ao seu deputado, és o deputado, leva mais um tiro então, não és nada mentiroso. Tanto de fora também é muito giro. Eu diverti-me imenso sempre que joguei o jogo e sempre que joguei, também só vai à mesa quando tem muita gente, não jogo com pouca gente, porque acho que isto tem pessoas, é o contrário de alguns jogos que nós dissemos, que é com mais pessoas fica uma seca. Este aqui, na minha opinião, só vai funcionar mesmo quando vocês tiverem mais jogo. Mas tenham este em consideração, façam com que o jogo seja vocal, escolham o grupo certo, na minha opinião, para jogar em Bang, porque se vocês não tiverem, se tiverem assim um grupo um bocadinho parado e que não esteja também a entrar na dinâmica do jogo, mesmo para quem está de fora, o jogo fica muito mecânico e o jogo não é de todo um jogo para ser jogado de uma forma mecânica. Do meu lado e no meu grupo, quando jogamos isto, é mesmo para a galhofa e também não faz muitos amigos, porque pronto, das pessoas, nenhum destes jogos eu acho que estamos aqui a falar que temos que fazer aqui aliados, ou algumas pessoas podem não ficar muito contentes com as alianças e com as consequências de algumas jogadas, não são muito boas para fazer amigos, mas são boas para umas boas risotas, que é um bocado tal como o Munchkin, tal como o Bang, eu acho que são esse tipo de jogos. Bang, The Bullet Edition, só para ficarem também com uma ideia, a Bullet Edition é literalmente uma bala. Isto é, de vez em quando é a parte de ser de áudio só, é um bocado difícil, mas imaginem uma bala em metal, mesmo grande, com um palmo e meio de altura, é muito gira a caixa, não é muito prática já agora, vocês abrem e aquilo, pronto, se vocês se livraram um jogo já nem sequer conseguem caber aquilo dentro do insert que tinham lá dentro, tem as cartas soltas, muito mal para se guardar, mas é muito giro na prateleira, vocês têm lá literalmente assim a forma de uma bala toda em metal, é muito engraçado, é o Bang da Bullet Edition. É todo o tempo que nós tínhamos. Vocês estiveram a ouvir o DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural, que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro. O meu nome é Marco Silva e, em nome de toda a equipa, muito obrigado por terem estado desse lado a ouvir-nos. Partilhem connosco as vossas histórias, das vossas sessões de jogos com mais gente. Que jogos é que vocês, então, também nesses grupos maiores levaram à vossa mesa? Qual a vossa opinião sobre os jogos que nós também partilhamos aqui e, efetivamente, são compatíveis com este tipo de grupos um bocadinho mais largos? Gostaríamos imenso de ouvir, até mesmo para nós próprios também aprendermos e para mantermos esta conversa ativa. Por isso, deixem comentários, ideias, feedback, opiniões sobre o podcast ou sobre este tópico nos comentários aqui nas nossas redes sociais, no YouTube ou então por e-mail para podcast@dicecultural.org. Nós adoramos o vosso feedback e ficamos sempre muito gratos pelas vossas ideias, ajudam-nos imenso a crescer. Se gostaram do nosso podcast, não se esqueçam então de subscrever para não perderem nenhum episódio, e se gostam mesmo muito do podcast, então ajudem-nos a crescer. Façam um share deste link com os vossos amigos, digam-lhes que merece ser ouvido, porque nós também agradecemos imenso, vocês são os nossos melhores embaixadores para chegarmos a mais gente. Bruno e Miguel, mais uma vez, é sempre espetacular, divirto-me imenso com estas conversas e aprendo sempre muito, adoro gravar estes episódios com vocês e fico muito feliz por, apesar da pandemia, nós continuamos a conseguir partilhar conversas entre nós e também torná-las também interessantes para os nossos ouvintes, por isso muito obrigado, é uma honra gravar convosco. Obrigado, Marco, e é sempre um prazer. Obrigado eu. Aproveito só para referir que os nossos eventos semanais têm acontecido no formato digital, via Discord da DICE Cultural, por isso, se têm saudades das jogatanas aqui com esta malta, esta equipa tem estado lá sempre, por isso é uma maneira de vocês também se aproximarem de nós, apareçam lá no Discord, venham cá jogar connosco, nós temos lá sexta-feira, sempre ao final do dia, tenho o link para o Discord aqui na descrição do podcast, é uma maneira de também estarmos mais próximos de vocês, se calhar até ouvir o vosso feedback durante uma sessão de jogo, por isso a variação aí, nós estamos muito, muito disponíveis para vos ajudar a entrar no hobby, a jogar convosco que já estão no hobby, por isso fica aqui a nota para o Discord da DICE Cultural, sexta-feira, para os eventos semanais. Só partilho que também partilhamos conteúdos escritos e em vídeo no YouTube e em parceria com o site meusjogos.pt. Se quiserem ver mais conteúdos, vão dar um salto à parte de board games do meusjogos.pt, o nosso parceiro para esse tipo de conteúdos e uma forma de nós chegarmos de outros formatos com conteúdos sobre jogos de tabuleiro para vocês. Do nosso lado, o próximo episódio está aí também na calha, daqui a 2 semanas. Fiquem atentos, não percam mais nenhum deste nosso conteúdo e fiquem então seguros em casa e boas jogatanas, não a 6 jogadores como este episódio fez, se calhar um bocadinho exagerado, se calhar nesse momento, mas espero que em breve, para tirarem partido também dos vossos grupos maiores. Até lá, fiquem na nossa companhia para mais episódios. Muito obrigado pela vossa companhia do nosso lado e boas jogatanas. Até o próximo episódio, malta. Até à próxima, pessoal. Tchau, pessoal. Fiquem bem.